livro histórico de Juízes, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 48, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: o israelita vinga e ultraje feito ao levita. Versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregaram, e a congregação se ajuntou perante o Ial em Mispa, como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Versículo 2. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Ial. 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Versículo 3. E ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram aos filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Versículo 4. Então respondeu o homem levita, marido da mulher, que foram mortas, e disse: chegai com a minha concubina a Gibeia, cidade de Benjamim, para passar a noite. Versículo 5. E os cidadãos de Gibeia se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e tentaram matar-me e violentaram a minha concubina, de maneira que morreu. Versículo 6. Então peguei na minha concubina e fiá-los em parti em pedaço, enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Versículo 7. E eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui as vossas palavras e conselho. Versículo 8. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua casa. Versículo 9. Porém isto é o que faremos a Gibeia, e procederemos contra ela por sorte. Versículo 10. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e de 100 cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem e mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeia de Benjamim, e eles façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Versículo 11. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Versículo 12. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que fez entre vós? Versículo 13. E dai nós, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeia, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 14. Ante os filhos de Benjamim se ajuntaram
da cidade em Gibeia para sair a pelejar contra os filhos de Israel. Versículo 15. E aí contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim da cidade 26.000 homens, que tirava a espada fora, os moradores de Gibeia, de que se contaram 700 homens escolhidos. Versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhoto, os quais tirava com a funda uma pedra e um cabelo, e não errava. Os versículos 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atirava com a funda uma pedra e um cabelo, não arrancava. Versículo 17. E contaram-se dos homens de Israel, fora os de Benjamim, 400.000 homens, que tirava da espada, e todos eles homens de guerra. Versículo 18. E levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e a consultaram ao Ial, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra o Benjamim? E disse o Ial: Judá subirá primeiro. Versículo 19. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeia. Versículo 20. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra ele ao pé de Gibeia. Versículo 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeia e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Versículo 22. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinha ordenado. Versículo 23. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Ial até a tarde, e perguntaram ao Ial, dizendo: tornai-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Israel, de Benjamim, meu irmão. E disse o Ial: subi contra ele. Versículo 24. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Versículo 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, eles saíram ao encontro, foram de Gibeia e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os dos que tiravam a espada. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Ial, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto, oferta pacífica de paz, perante o Ial. Versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Ial, porquanto a arca da aliança de Ial estava ali naquele dia. Versículo 28. E Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naquele dia, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão. Eu pararei, e disse o Eterno: subi, que amanhã eu entregarei na mão. Versículo 29. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeia. Versículo 30. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeia, como das outras vezes. Versículo 31.
Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir algum do povo, atravessando os como das outras vezes pelo caminho, um dos quais soube para Betel e outros para Gibeia pelo campo, uns 30 homens de Israel. Versículo 32. Então os filhos de Benjamim disseram: então estão derrotados diante de nós, como Dante. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-lo da cidade para os caminhos. Versículo 33. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar da caverna de Gibeia. Versículo 34. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeia a peleja. E se agravou, porém, eles não sabiam o mal que eles tocaria. Versículo 35. Então feriu o Pai Eterno a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. Versículo 36. E viram os filhos de Benjamim que estava ferido, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeia. Versículo 37. Emboscada, e apressou e acometeu a Gibeia, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. Versículo 38. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Versículo 39. E viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Versículo 40. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como a coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade tinha subido ao céu. Versículo 41. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim passaram, porque viraram que o mal eles tocaria. Versículo 42. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os pertou, e os que saíram da cidade destruíram no meio deles. Versículo 43. E cercaram os filhos de Benjamim, e os perseguiram e à vontade, e pisaram até diante de Gibeia, para o nascente do sol. Versículo 44. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todo esse sendo homem valente. Versículo 45. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens de perto, e seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Versículo 46. Todos que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes.
Versículo 47. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. Versículo 48 para terminar. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e feriram o fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo enquanto se achava, como também a toda a cidade, enquanto os acharam, puseram fogo. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 48. Agora eu vou ler o rodapé com a referência e contexto do capítulo 20 de Juízes. No livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 27, está escrito assim: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. No livro de Números, capítulo 27, versículo 21, está escrito assim: E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Pai Eterno. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, contexto da palavra, da vocação da tribo de Levi. Versículo 8, no mesmo tempo, o Iau separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto. E o Pai Eterno para estar diante do Pai Eterno para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 14, está escrito assim: Então adquirirá, informar-te-ás, e com diligência, e perguntaram, eis que sendo este negócio verdade, é certo que se fez um tal abominação no meio de ti. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: Quando ouvir dizer de alguma da tua cidade que o Pai Eterno Yahweh, o teu Criador, te dá para ali habitar. No livro de Josué, capítulo 7, versículo 15, está escrito assim: E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo? Ele tudo enquanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Pai Eterno Yahweh e fez uma loucura em Israel. No livro de Josué, capítulo 8, versículo 4, está escrito assim, contexto da palavra, aí é tomada e destruída, aí é uma cidade. E deu ele ordem, dizendo, olhai, pois porém emboscada na cidade por detrás da cidade. Não vos aluguei muitos da cidade, todos vós estarei apercebido. No livro de Josué, capítulo 16, versículo 32, está escrito assim, e Labaote, Sila, e ainda Rimon, e toda a cidade na sua aldeia,
29 cidades. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim, contexto a palavra, o tabernáculo é levantado em Siló. Versículo 1, toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, contexto da palavra, Eude livra-os, versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Pai Eterno Yahweh, e ele levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamitas, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Egrom, rei dos Moabitas. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 10, está escrito assim, e estava, pois, Zeba e Zamuna em Cassé, e o seu exército com ele, e 15.000 homens, todos que foram do exército, filhos do Oriente, e os que caíram fora foram 120.000 homens, que arrancava a espada. No livro de Juízes, capítulo 19, versículo 15, está escrito assim, e retiraram-se para lá para entrar a passar a noite em Gibeia. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os colhesse em casa para ali passar a noite. No livro de Juízes, capítulo 19, versículo 30, está escrito assim, e sucedeu que cada um que tal fazia, dizia, nunca tal se fez, nenhum se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Poderei isto no coração, considerai e falei. No livro de Juízes, capítulo 19, versículo 22, para terminar, está escrito assim, e estando ele alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, que era filho de Belial, cercaram ao velho o senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que nós conhecemos. Este foi o rodapé do capítulo 20 de Juízes, livro histórico, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 48. As Escrituras, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. E o Pai Eterno Yahweh de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, nos livre nós de todos os mal. Da sabedoria e entendimento para a gente entender a Tua palavra, do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler ou por ouvir, mas que a gente colocamos prática para que Ele possa dar um ensinamento para nós entender, sabedoria e entendimento. Para que nós gravamos essas palavras no coração, para nós meditar nela dia e noite, para nós achar a verdade para a nossa salvação. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno Yahweh, e se Ele quiser. Boa noite para todos, fiquem todos na paz, até o próximo.